Olá, seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. O diálogo intercultural no sertão mineiro apresenta a intensa relação entre a Umbanda, Quimbanda e o Candomblé Angola. Como se constrói esse universo afro-sertanejo? Quais os resultados da convivência entre essas tradições religiosas e a sua coexistência no mesmo espaço religioso? Hoje no Religare eu recebo a professora Cristina Borges, ela é doutora em Ciência da Religião pela PUC São Paulo, professora na Unimontes. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Flávio. Prazer. Receber você aqui. Já faz tempo que eu espero por você aqui no Religare. Que bom que a gente conseguiu marcar esse encontro aqui hoje. Verdade. Eu estou feliz de estar aqui. Que ótimo. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião, curta e compartilhe o nosso programa. Cristina, você de bastante tempo, docente já, docente na Unimontes, doutora em Ciência da Religião, o foco da sua pesquisa está no interesse pelas religiões de matriz africana. Sim. Né? Por que esse seu interesse? E bastante também focado ali, né, no ambiente do norte de Minas. Sim, eu posso pontuar dois aspectos nisso aí. Uma é a questão familiar, é o fato de vir de uma família que sempre esteve envolvida com as religiões afro, mesmo que fossem simpatizantes ou que fossem frequentadores, mas não adeptos. E o outro aspecto é o fato do estudo sobre as religiões afro no norte de Minas, apesar da forte presença das religiões de matriz africana lá, serem ainda incipientes. Há ainda necessidade de se debruçar sobre esse universo religioso para se entender não apenas como funciona, seus mitos, cantigas, a tipologia, mas qual a influência desse universo na identidade do norte mineiro. Tem uma expressão muito bonita, né, que é essa expressão religiosa afro-sertaneja. O que significa essa expressão afro-sertaneja? Interessante isso, e que uma vez me perguntaram assim, mas o fato de dizer que é afro-sertanejo, você não estaria dizendo que essas religiões são propriamente do sertão? Eu percebo a Umbanda, e isso na época do mestrado, com características tipicamente sertanejas. A visão que se tem das entidades não é a mesma visão que se vê em outras regiões. Por exemplo, o caboclo, sempre se dizia que o caboclo é aquele moço que veio do Nordeste, né? Para o afro-sertanejo, o caboclo é aquele próprio mesmo do sertão, né? Então, há outros elementos que identificam essa religião como afro-sertanejo, ou seja, como própria desse sertão. Em traços, assim, não tem como aprofundar muito, mas que características, né, representa esse afro-sertanejo? Eu penso também em duas coisas. A solidariedade, que se percebe muito nessas religiões, o acolhimento, né? Claro que o acolhimento ele é normal em qualquer religião, mas o que se percebe é que os adeptos, eles compram o problema, compram a briga de quem está e se debruçam até o último momento, né? Até tentar resolver. Há um envolvimento quase que pessoal, né, do afro-sertanejo em relação àqueles que procuram a sua ajuda. Por outro lado, um aspecto da violência. O sertão, ele teve a sua formação social, nós temos uma história de violência, né? O sertão, ele esteve muito tempo longe dos olhos do poder. E com isso, a vida no sertão era muito difícil. A gente vê lá o Riobaldo, né, do Grande Sertão Veredas, dizer que o sertão é o lugar das astúcias, Deus mesmo, quando vier, que vem armado. Então, esse dizer demonstra que a vida no sertão não era fácil. Você percebe isso nas religiões afro-sertanejas, na questão do feitiço, né, na demanda, da busca pela magia para resolver os problemas, não apenas de amorosos ou de trabalho, mas até mesmo as demandas, os conflitos,
né, entre as pessoas. A gente percebe isso. Quando a gente fala de sertão, né, você que está situado ali na cidade de Montes Claros, né, qual que é a abrangência geográfica do sertão, quando a gente está falando desse sertão, do afro-sertanejo aí nessa região? Não é o norte de Minas, pega também o Vale do Jequitinhonha? Esse sertão de quem falo é basicamente o norte mineiro, né? Sim. Pega ali Montes Claros até os limites com a Bahia. Sim, Basicamente essa, porque nós falamos sertões, né? Aí entra Corinto, entra outras regiões, o Vale do Jequitinhonha. Nesse caso, é propriamente o norte de Minas Gerais. Sim, a composição da população, eu não sou conhecedor desse tema, mas aquelas populações são populações formadas por esse movimento migratório do Nordeste do país? Sim. Na verdade, o norte de Minas, a gente pode dizer que é um entroncamento entre regiões. Né? Isso eu tenho uma informação assim, muito por alto. Sim. Então, nós recebemos bandeirantes, né, isso na formação, né, desse sertão, bandeirantes do Nordeste, como também do Sudeste. E as religiões afro-sertanejas, elas seguem esse mesmo movimento. Elas são fruto, e daí serem híbridas, tanto do encontro, né, de pessoas que vieram do Nordeste e do Sudeste, quanto a própria Umbanda que veio do Sudeste também se encontra com a Umbanda Nordeste. Então, hoje o que temos lá é o resultado desse hibridismo aí. Desse hibridismo. Você se interessa pelas manifestações de Umbanda, de Quimbanda e do Candomblé Angola? Umbanda, Quimbanda e mais recentemente com o Candomblé Angola. Sim. Como é assim que nós poderíamos explicar assim, diferenças básicas entre esses grupos? Eu penso que a primeira coisa para a gente estabelecer de diferença é que a Umbanda ela lida com entidades que viveram na Terra, né? Tanto que o transe ele se faz do externo, né? Uma entidade, um ser externo que ocupa um corpo. Assim acreditam os umbandistas. No candomblé, a diferença é que o candomblé não existe essa possessão de um espírito que viveu na Terra, mas sim o afloramento do orixá, né? O afloramento da natureza humana. O orixá seria essa natureza. No caso do Candomblé Angola, como o Candomblé Angola ele recebe muitas influências, né, inclusive dos índios, ele acaba se aproximando muito da Umbanda, né? E você percebe no Candomblé Angola aspectos da Umbanda, como, por exemplo, o caboclo, né, que se torna o que se chama de catiço do orixá, seria um servidor do orixá, né? Eu penso que, basicamente, as diferenças são essas. Apesar de, no mesmo terreiro, é muito comum no norte de Minas, haver a Umbanda e o Candomblé Angola, eles são cultuados em tempos diferentes, né? Em momentos diferentes, e possuem cada um a sua peculiaridade. Só que o que nós vimos de uma forma muito nítida é que o adepto ele acaba sendo um umbandista angolano, ele acaba sendo um candomblessista umbandista. Daí afro-sertanejo também. Então não está em formação assim, um grupo muito próprio ali para aquela conformação religiosa? Daí que a gente falou de coexistência, né? Uma coexistência entre esses... Há uma coexistência. Eles acreditam que conseguem separar isso. Sim. Mas no dia a dia você percebe que o diálogo intercultural ele é muito nítido, ele é muito forte, né? O pai ou mãe de santo recorre tanto a um quanto a outro para resolver o seu problema, né? Agora, você não falou nada sobre a Quimbanda. Qual seria o traço característico? Você falou da Umbanda, falou do Candomblé Angola, falou da Umbanda Angola. Eu penso que o traço característico da Quimbanda é a busca excessiva, talvez, pelo Exu, né? Na verdade, nesses terreiros afro-sertanejos, a principal entidade que chama mais a atenção é o Exu. Por ele ser imediatista, por ele ser mais rápido, você acredita? Né? Então, um terreiro sem a Quimbanda no norte de Minas certamente não sobrevive. Porque a busca por essa entidade, ela é muito
ela ocorre com mais frequência. Acredita-se que a entidade Exu, ele é mais rápido e mais eficaz na resolução dos problemas humanos. Sim. Agora, uma questão que ainda está muito forte para mim, quando você disse da característica do acolhimento e da violência. Eu lembro logo no início da nossa conversa que você falou que dessas duas características. Mas, enfim, eu acho que essa é uma questão tão importante que seria talvez a gente deixar para o segundo bloco e a gente continua a nossa conversa a partir desse ponto. Hoje aqui no estúdio eu recebo a professora Cristina Borges. Ela é doutora em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, professora na Unimontes. A nossa conversa é sobre interculturalidade afro-sertaneja. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já.